Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. Desta vez estaremos explorando as profundezas do iceberg da geografia. Através dos vídeos de iceberg daqui do canal já exploramos os mistérios e bizarrices do oceano e também conhecemos vários fatos obscuros do espaço. Agora eu acho que seria interessante nós conhecermos algumas coisas curiosas que existem sobre a Terra do nosso planeta, explorando anomalias geográficas, lugares misteriosos e fatos estranhos relacionados a essa área de estudo. Para esse vídeo foram utilizados diversos icebergs que eu encontrei pela internet, além de coisas que eu achei interessante adicionar a esse tema também. Lembrando que todos os icebergs que eu usei para esse vídeo estarão aí embaixo na descrição. Então, sem mais explicações, vamos conhecer o estranho iceberg da geografia. Tuvalu. Tuvalu é um país localizado na Oceania, que dá para dizer que é um dos países independentes que você ouve menos falar sobre ele, e talvez seja um dos que as pessoas em geral menos conhecem. Isso tudo faz com que Tuvalu seja o país menos visitado do mundo, tendo apenas um único hotel em seu território. Isso apesar de ser um país formado por ilhas, que geralmente atraem muitos turistas, como é o caso de outros países da Oceania vizinhos de Tuvalu, como Fiji, por exemplo, que é um país que recebe bastante visitas. Logo, como Tuvalu não pode esperar muito do turismo para aquecer a economia do país, eles têm práticas econômicas bem diferentes. Você deve saber que todo país no mundo tem um domínio de topo na internet, sendo aquele domínio no final do endereço de um site, que no caso do Brasil é o .br, e em Tuvalu, graças ao seu nome, foi dado ao país o domínio .tv, que é muito buscado por algumas empresas que querem usar esse domínio no seu endereço por lembrar televisão. E se você navega muito na internet, você já percebeu que muitos sites por aí terminam com .tv, como é o caso da Twitch, por exemplo, e também de outras empresas que fornecem serviços de vídeo e TV. Logo, muito da receita do país vem deles venderem o domínio .tv para essas empresas, sendo que muitos dos sites que compram esse domínio .tv de Tuvalu são sites de gente boa, digamos assim. E isso cria uma controvérsia muito grande dentro da população de Tuvalu, já que grande parte dos habitantes do país são cristãos e não se sentem muito confortáveis em ajudar essa indústria. Enclaves e exclaves. Esses são nomes dados a um tipo de território que pertence a um determinado país que não está conectado à maior parte da porção territorial daquele país, estando cercado por outro território de uma outra nação, ou é um país completamente cercado por outro. Um dos principais exemplos disso são Lesoto e San Marino, que são dois países que seu território está completamente cercado por outro, sendo nesses casos a África do Sul e a Itália respectivamente, ou até mesmo o território de Kaliningrado, que pertence à Rússia, porém ele está localizado em uma região entre os países Polônia e Lituânia, um pouco distante do resto da Rússia. E além destes, existe um caso bastante bizarro, que é essa divisão territorial bizarra na fronteira entre a Bélgica e a Holanda, onde dentro do território holandês existe um território que pertence à Bélgica, que dentro desse território existe alguns pequenos pontos não conectados que pertencem à Holanda, criando essa bagunça que vocês estão vendo. Bandeiras estranhas. Espalhados pelo mundo, existem algumas bandeiras que representam certos territórios que são bem diferentes. Não é tão comum ver bandeiras de países sendo bizarras, mas com certeza dá para encontrar bandeiras dessa natureza em suas subdivisões. E um lugar onde você pode encontrar facilmente essas bandeiras estranhas é em municípios brasileiros, que têm diversos espécimes curiosos. Mas outro caso de bandeiras bizarras vem dos condados da Libéria, um país na África, que são bem interessantes para dizer o mínimo, como é o caso da bandeira do condado de Rivergui, que é essa que vocês estão vendo, que tem até árvores flutuantes.
As cidades de Kiribati. Kiribati é uma das ilhas que formam o país Kiribati, no Oceano Pacífico. Apesar de ser uma ilha bem isolada no meio do oceano, ela tem algumas curiosidades interessantes. A ilha é considerada o primeiro lugar do mundo que comemora o Ano Novo, devido ao seu fuso horário, que está a cerca de 17 horas à frente do horário de Brasília. Mas outra coisa interessante sobre Kiribati e o que fez ela ser comentada na internet é o nome das vilas que podem ser encontradas na ilha, que são uma combinação bem estranha de nomes, sendo elas as vilas de Polônia, Londres, Paris e Banana. Destas 4 vilas, 3 são habitadas e uma delas está abandonada, sendo a vila de Paris. Sendo que a vila com mais habitantes na verdade não é nenhuma delas, mas sim uma vila chamada Tabiwakea, que tem um nome mais comum para a região. Agora imagina viver em uma vila no meio do Oceano Pacífico que se chama Banana, que fica a alguns minutos de Londres. Quem escolheu os nomes dessa vila estava querendo dar uma brincada. Bir Tawil. Bir Tawil é uma pequena região localizada na fronteira entre o Egito e o Sudão, e é conhecida como o único território dentro de um continente no planeta que não é reivindicado por nenhum país. Tanto o Egito quanto o Sudão não reconhecem aquele território como parte do seu país, graças a discrepâncias em demarcações de fronteiras entre os dois países. Logo por causa disso, o Bir Tawil é alvo constante de pessoas interessadas em criar uma micronação no lugar. Porém, ninguém nunca se estabeleceu de fato lá, já que é um território bem inóspito com poucos outros povoados próximos. Uma das reivindicações mais conhecidas de Bir Tawil foi feita pelo americano Jeremiah Hilton, que reivindicou o território em 2014 para transformar a sua filha de 7 anos, chamada Emily, em uma princesa de verdade. Ele foi até o local e fincou uma bandeira desenhada pelos seus próprios filhos. Esse nome aí na tela. Esse nome impronunciável é como é conhecida uma cidade localizada na ilha de Anglesey, no país de Gales. O seu nome faz a cidade ter um dos nomes mais extensos dado a qualquer localidade no mundo. E essa palavra, que tem origem galesa, pode ser traduzida como a Igreja de Santa Maria no Vale de Avelaneira Branca, próximo a um redemoinho rápido, e da Igreja de São Tisílio da Gruta Vermelha. Acho que não tem como ser mais específico do que isso, né? E até existem alguns vídeos que mostram como o nome da cidade é pronunciado. Sendo que, ainda no país de Gales, uma estação de trem foi nomeada com esse nome que vocês estão vendo. Nomeado assim para competir com a cidade mencionada anteriormente. Mas no caso dessa estação, o seu nome foi mudado em 2006 para a estação Golf Halt. Uma ilha em um lago, em uma ilha, em um lago, em uma ilha. Essa é como ficou conhecida uma ilha sem nome e desabitada que foi encontrada graças ao Google Earth no Canadá. Ela é uma ilha que está localizada dentro de um lago de uma ilha que também está dentro de um lago em uma ilha maior ainda, que no caso é a Ilha Vitória, no extremo norte do Canadá. Esse fenômeno de uma ilha dentro de uma ilha é bastante comum em países como o Canadá e as Filipinas. Só o Canadá tem mais de 36 mil ilhas, incluindo essa que pode ser encontrada nessas exatas coordenadas. Muito possivelmente nenhum ser humano jamais pisou nessa ilha em específico. Ilhas perdidas e lendárias. Existem diversas histórias espalhadas pelo mundo que falam de ilhas que existiriam em algum lugar do mar, mas nunca foram encontradas. Uma delas é a ilha de Rai Brasil, que seria uma ilha que ficaria a oeste da Irlanda, sendo mencionada em mapas feitos primeiramente pelo monge irlandês São Brandão o Navegador. Essa ilha faz parte do folclore da Irlanda, com histórias falando que ela aparece apenas de 7 em 7 anos e fica sempre encoberta por uma densa névoa. Apesar dela ter sido desenhada em alguns mapas, ela nunca foi encontrada. Assim como outras ilhas que apareciam em mapas durante a Grande Era das Navegações, e também durante a Idade Média, como é o caso da Ilha das Sete Cidades,
também conhecida como Antília, supostamente localizada a oeste de Portugal, criada como uma lenda durante a ocupação muçulmana na Península Ibérica. E além destas, temos também o caso da Ilha Fantasma de Bermeja, que foi vista em alguns mapas feitos durante o século XVI ao século XX, onde ela era colocada em algum lugar no Golfo do México, que apesar de aparecer nesses mapas, nunca foi encontrada de fato, apesar de muitos esforços do governo mexicano para tentar encontrá-la. Acredita-se que a sua presença nesses mapas se deu por uma observação errônea de cartógrafos que mapearam a região, existindo também a conspiração que fala que a ilha teria sido afundada devido ao aumento do nível do mar, até ela ter sido intencionalmente destruída pela CIA para impedir que o México tivesse mais controle e explorasse mais a região do Golfo. Aerografia. Também chamada de geografia astronômica, a aerografia é uma área que estuda a superfície de outros planetas daqui do Sistema Solar, mais em específico os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus e Marte. Na verdade, o planeta vermelho é o mais estudado nessa área. Temos até mapas complexos da superfície de Marte. E uma das coisas mais interessantes que podem ser encontradas em Marte é o Monte Olimpo, que é considerado o maior vulcão do Sistema Solar, sendo cerca de 3 vezes maior do que o Monte Everest. Acredita-se que o Monte Olimpo é atualmente um grande vulcão que era, em um passado longínquo, uma possível ilha, em uma época em que Marte possivelmente tinha um oceano. Kangkar-Puzum. Esse é o nome de uma montanha localizada na fronteira da China pelo território do Tibete e do Butão, e é conhecida como a montanha mais alta do mundo que ninguém nunca chegou ao seu topo. Diferentemente do Monte Everest e da K2, a primeira e a segunda maior montanha do mundo, respectivamente, que diversos aventureiros já alcançaram seu topo, a Kangkar-Puzum nunca foi escalada por completo. Ela possui cerca de 7.571 metros de altura, e ela só foi medida com precisão durante os anos 80. Algumas expedições já tentaram subir a montanha no passado, mas ninguém conseguiu concluir a escalada, sendo que a última tentativa foi feita em 1999 por uma equipe de escalada japonesa. Uma das coisas que impede que a Kangkar-Puzum seja escalada é que desde 1994 o Butão proíbe a escalada de montanhas com mais de 6.000 metros, isso dado por motivos religiosos, sendo que desde 2003 todos os montanhistas estão banidos de entrar no país, então é improvável que ela seja escalada em um futuro próximo. A viagem dos irmãos Zino. Os irmãos Zino, sendo Niccolo e Antônio Zino, eram nobres venezianos que viveram durante o século XIV na atual Itália. Membros de uma família com tradições no mar, os irmãos Zino são conhecidos por uma suposta viagem a barco que eles fizeram pelo norte do Oceano Atlântico durante os anos de 1390. Graças a essas viagens, os irmãos criaram mapas e cartas que descreveriam os lugares que eles teriam visitado. Cartas e mapas esses que foram encontrados em 1558 por um descendente de Niccolo, que publicou esses achados em um livro, sendo que é dito que esse tal descendente, que também se chamava Niccolo, destruiu todas as evidências desse achado. Nesses escritos, os irmãos Zeno teriam encontrado uma ilha ao sul da Islândia que eles chamaram de Frislândia, que era governada por um príncipe chamado Zitmi, que teria se juntado aos irmãos na viagem e chegado até a Groenlândia e a América do Norte, um século antes de Cristóvão Colombo chegar nas Américas. Pelo menos é isso que os defensores dessa viagem afirmam, tendo até em seus mapas uma tal de Estotiland, uma ilha que eles teriam visitado, que se localiza mais ou menos onde hoje sabemos que é a região de Labrador, no nordeste do atual Canadá. Essa região a qual foi descrita nessas cartas como um paraíso na Terra. Esses locais que foram descritos pelos irmãos Zeno teriam até aparecido em diversos mapas criados na época,
que colocariam essas ilhas fantasmas nessas regiões onde teoricamente os irmãos Zeno teriam encontrado essas ilhas. Porém, principalmente a partir do século XVIII, com o avanço do mapeamento do Oceano Atlântico, muito do que foi apresentado por esse descendente dos irmãos começou a ser muito questionado, com todas as supostas ilhas que eles teriam visitado por serem confirmadas por nunca terem existido, além de considerarem hoje que eles de fato não chegaram até as Américas. A estrutura de Richat. A estrutura de Richat é uma grande formação geológica que pode ser encontrada no centro da Mauritânia, no deserto do Saara, fazendo a estrutura ser chamada até de o Olho do Saara ou Olho da África. A estrutura de Richat tem cerca de 40 km de diâmetro, ou seja, ela é bem grande. Tão grande, na verdade, que ela pode ser vista do espaço. Ela foi descrita inicialmente durante os anos 30 aos anos 40, e de início se acreditava que ela seria o resultado de um impacto de um meteorito que caiu na Terra há milhões de anos atrás. Mas desde estudos feitos nos anos 60, se acredita que, na verdade, ela tenha surgido dado uma possível erupção vulcânica que teria acontecido no centro da estrutura, gerando um processo de corrosão, formando essa espécie de olho no deserto. Porém, existe a teoria que diz que na estrutura de Richat era onde ficava a cidade perdida de Atlântida, mas eu acho que essa é um pouquinho mais viajada, né? Mas quando vemos a estrutura através de algumas fotografias feitas no espaço, a estrutura realmente parece ser um olho humano visto em detalhe. Plymouth. Plymouth é uma pequena cidade localizada na ilha de Montserrat, no Caribe. Fundada em 1632, a cidade se tornou a capital de Montserrat, tendo cerca de 4.000 habitantes até o ano de 1995. A cidade foi construída próximo a um vulcão inativo chamado Soufriere Hills. Porém, ao contrário do que se acreditava, o vulcão não estava tão inativo assim, já que em julho de 95 ele entrou em erupção, fazendo com que toda a cidade tivesse que ser evacuada. Atualmente, Plymouth é uma cidade fantasma, e praticamente todas as suas estruturas, como as casas, foram destruídas pela erupção do vulcão, e atualmente ela parece muito uma cidade pós-apocalíptica, sendo que a cidade de Plymouth é frequentemente chamada atualmente de a Pompeia do Caribe. Gregor MacGregor. Esse foi o nome de um militar escocês que atualmente é conhecido como um dos maiores vigaristas da história. MacGregor lutou nas guerras napoleônicas durante o início do século XIX e também serviu o exército britânico no Caribe. Lá, junto do revolucionário Simão Bolívar, ele lutou na guerra de independência da Venezuela. E essa experiência o deu uma ideia que o faria rico. MacGregor decidiu inventar um país fictício, o qual ele chamou de Goiás, que seria um país localizado na América Central, lá entre os territórios de Honduras e Nicarágua, onde MacGregor se autonomeou como príncipe desse tal país lá em 1820. Após criar esse país fictício, MacGregor voltou até a Inglaterra para criar uma ação de marketing para atrair diversos possíveis colonos para fazerem eles comprarem terras em seu país que não existia, prometendo uma grande prosperidade para todos que investissem nesse país. E isso deu muito certo, já que muita gente caiu na lábia dele. Mas quando os colonos chegaram até a costa de Honduras, buscando tomar posses das suas terras hipotéticas, eles não encontraram nada lá além de mato. Dado ao isolamento da região, muitos desses colonos morreram ali mesmo, e outros conseguiram ser resgatados por uma guarnição inglesa estacionada em Belize. Após descobrirem a farsa do país Goiás, muitos queriam a cabeça de MacGregor. Porém, ele pegou todo esse dinheiro que ele arrecadou com esse golpe e fugiu para a Venezuela, onde ele era um herói de guerra. E lá ele veio a falecer alguns anos depois, em 1845, se tornando assim um dos maiores golpistas da história. O Reino de Araucânia e Patagônia. O Reino de Araucânia e Patagônia
é uma micronação que surgiu da tentativa de criar um estado independente aqui na América do Sul, lá no século XIX. Em 1860, o advogado francês Olivier Antoine de Tunans, inspirado pela luta do povo mapuche contra o governo chileno e argentino, se autoproclamou rei, criando esse reino que reivindicava o território de Araucánia no Chile e da Patagônia na Argentina, no sul do continente. Isso para criar um estado mais favorável aos interesses do povo mapuche. Ele obteve apoio de alguns chefes mapuche que viam na ideia desse novo país uma forma de resistir ao avanço de dois países sobre suas terras. Porém, o reino nunca foi reconhecido por nenhuma outra nação, e as tentativas de Tunans de consolidar seu domínio fracassaram. Ele foi preso pelo exército chileno em 1862, julgado como louco e deportado de volta para a França. Apesar de tentar 3 vezes retomar o seu trono, ele nunca conseguiu estabelecer um controle real sobre a região, sendo que após a sua morte, outros sucederam a sua reivindicação, também se considerando reis desse país, sendo que atualmente quem se considera o rei de Araucánia e Patagônia é o francês Frédéric Luz, ou Frederic I, que entre aspas governa essa nação a partir de Toulouse na França. Rocal. Esse é o nome de um ilhéu localizado no norte do Oceano Atlântico, próximo à Grã-Bretanha e à Irlanda, mas ainda assim bastante isolado, com a porção de terra habitada mais próxima do ilhéu estando cerca de 370 km de distância. E se acredita que Rocal era milhões de anos atrás um vulcão que está inativo, restando na superfície apenas a ponta dele. O ilhéu, por ser muito pequeno e isolado, não é habitado, mas apesar disso, ele é disputado por países como o Reino Unido, Irlanda, Islândia e Dinamarca, já que anexar Rocal ao seu território aumentaria a extensão territorial marítima do país, possibilitando a exploração de petróleo na região. O próprio Reino Unido anexou Rocal ao seu território lá em 1955, gerando animosidades entre os outros países, que não reconheceram essa reivindicação. Rocal também é conhecido por ter sido tomado em 1997 pela ONG Greenpeace, em protesto contra as práticas britânicas na região. Eles mudaram o nome do ilhéu para Waveland e lá fundaram uma micronação temporária, sendo que Rocal ficou ocupada por eles por cerca de 42 dias. Eles até criaram uma bandeira para essa nação recém-fundada, que é essa que vocês estão vendo. Porém, esse protesto não foi levado muito a sério pelo governo britânico. A cadeia de ursos polares. Sim, isso mesmo que você ouviu. Existe na cidade de Churchill, no Canadá, uma cadeia projetada exclusivamente para ursos polares. Essa cidade fica no extremo norte da província de Manitoba, um lugar bem frio com uma considerável população de ursos polares. Essa prisão foi criada em 1982, motivada por conflitos entre os habitantes de Churchill e os animais, como é o caso de um residente da cidade que foi morto por um urso lá em 1968. Inicialmente, os animais eram mortos quando capturados, mas dado a esforços de preservação, já que o urso polar é um animal em extinção, atualmente os animais apenas são colocados em cárcere temporário e posteriormente realocados para uma região onde eles não entrarão em conflito com seres humanos. Isso ajudou a salvar mais de 2.500 ursos e prevenir ataques aos habitantes e, consequentemente, mortes. Cidades submersas. Todo mundo já ouviu falar no mito de Atlantis, uma poderosa civilização que foi submersa no mar. Mas apesar de Atlantis só ser um mito, existem algumas localidades no mundo que já foram submersas. Uma delas é a cidade de Hungholt. Essa era uma cidade que estava em um território que já pertenceu à Dinamarca, mas atualmente está localizada na Alemanha, mais em específico na região da Frísia do Norte. Hungholt foi uma vila medieval que em 16 de
janeiro de 1362, foi engolida pelo mar graças a um cataclisma que ficou conhecido como a Enchente de São Marcelo, que afetou diversas regiões do norte da Europa, como a Grã-Bretanha, a Holanda, a Dinamarca e a Alemanha. É dito que essa inundação foi tão forte que ela transformou partes do continente em ilhas, além de tirar a vida de cerca de 25 mil pessoas. Segundo uma narrativa religiosa, esse dilúvio foi causado para punir os pecados dos habitantes dessa vila. O oceano teria engolido a cidade após um padre orar pela punição desses habitantes. A cidade de Hungholt foi considerado um mito por vários anos, sendo chamada até de Atlântida do Mar Norte. Isso até o ano de 2023, vulgo ano passado, quando estudos feitos pela Universidade de Kiel revelaram achados na região que comprovaram que Hungholt realmente existiu e foi de fato engolido pela enchente de São Marcelo, encontrando alguns artefatos antigos e uma ruína de uma igreja, encontrados mais de 600 anos depois do desaparecimento da cidade. Outra suposta cidade afundada no norte da Europa se trata da mítica cidade de Vineta, que se localizaria na costa do Mar Báltico, possivelmente também na atual Alemanha, próximo à ilha de Rügen. Segundo a história, Vineta era uma próspera cidade que ficou muito rica durante a Idade Média, graças ao comércio marítimo da região. Porém, em algum momento, do dia para a noite, ela simplesmente desapareceu entre as ondas do mar, mesmo sendo considerada em alguns escritos como uma das mais vibrantes cidades da Europa em sua época, aparecendo tanto em escritos europeus quanto árabes feitos entre o século X e o século XII, aparecendo até em alguns mapas da época. Mas não se tem certeza se essa cidade realmente existiu em algum momento ou se a cidade de Vineta é de fato uma cidade lendária. Krakatoa. Krakatoa é o nome de uma ilha na Indonésia entre as ilhas de Java e Sumatra, sendo palco de uma das maiores catástrofes naturais da história, quando o vulcão homônimo localizado na ilha, que também era considerado extinto, entrou em erupção no ano de 1883. Erupção essa que engoliu completamente a ilha e é dito por ter emitido o som mais alto já captado na história. O estrondo gerado pela erupção podia ser ouvido a mais de 5 mil quilômetros de distância da ilha, sendo ouvido em lugares como a Austrália, por exemplo. A erupção do vulcão Krakatoa é a mais fatal da história, gerando cerca de 36 mil mortes, causadas principalmente pelos tsunamis causados pela erupção, que atingiram diversas regiões costeiras próximas, além de destruir boa parte da ilha de Krakatoa. O que restou da erupção até gerou uma ilha nova, que foi batizada de Anak Krakatoa, nome esse que pode ser traduzido como Filho de Krakatoa, que começou a emergir no mar em 1927 e que vem crescendo a cada ano, também tendo uma forte atividade vulcânica. Tribet. Tribet é o nome de uma região montanhosa localizada no oeste da Eslováquia, que está atrelada a diversos desaparecimentos que aconteceram ao longo dos anos. Logo, dado a esses casos e ao formato da região que lembra um triângulo, muitos chamam Tribet do Triângulo das Bermudas da Eslováquia. Através de um post no Reddit feito pelo usuário Mungolt_, temos algumas descrições de casos que aconteceram em Tribet. Um deles aconteceu em 22 de novembro de 1929, quando um guarda florestal local chamado Ei Sansali estava na região durante uma forte nevasca. Ele entrou na floresta da região e nunca mais foi visto. Outro caso aconteceu em 1939, quando um homem chamado Walter Fischer, que trabalhava em uma fábrica de sapatos em uma cidade próxima a Tribet, certo dia decidiu fazer uma caminhada na região e simplesmente desapareceu. O estranho é que ninguém se deu falta dele até sua esposa começar uma busca
por ele 4 semanas após essa caminhada. Graças a essa busca, ele foi incrivelmente encontrado vivo, porém inconsciente e cheio de queimaduras pelo corpo. Quando ele retomou a consciência, se percebeu que ele estava em uma condição psicológica bem ruim, ficando assim internado em uma instituição psiquiátrica pelo resto de sua vida, e não se sabe o que realmente aconteceu com ele. Tendo também a história de Jan e Alena, um casal que desapareceu em Tibete em 1966, com a única coisa que eles deixaram para trás sendo o seu carro, onde nada que pudesse indicar o desaparecimento deles foi encontrado, como algo que indicaria que eles teriam sido vítimas de algum crime. Até hoje, nenhum vestígio do casal foi encontrado. Então eu acho que esse foi o iceberg da geografia. Eu já comentei sobre alguns casos que poderiam estar nesse iceberg em outros vídeos daqui do canal, então eu considero esses vídeos que vocês estão vendo na tela um bom complemento para esse iceberg. Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!